Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Uma vez eu ia fazer uma viagem com um colega e ele vivia numa região muito afastada, longe de tudo, e eu vivia numa zona urbana próxima a um grande centro comercial. Então resolvi ligar para ele perguntando se ele queria que eu comprasse as nossas duas passagens. Ao ligar, comecei a falar com ele e notei que a sua fala estava pesada, diferente, desanimada. Então lhe perguntei: Fulano, você está triste? E ao fazer aquela pergunta, veio uma explosão do lado de lá. Aquele homem simplesmente desabou emocionalmente do outro lado da linha e começou a chorar, chorou muito e finalmente partilhou comigo toda a sua situação, toda a sua tristeza, e nós oramos. Mas eu notei que ele estava triste pela sua voz ao telefone. Em 2 Coríntios 7, 9, nós lemos que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Portanto, a Bíblia diz que existem duas fontes de tristeza. Uma brota do mundo, outra pelo Espírito Santo. Dessa forma, nós entendemos que existem duas formas de sofrimento, uma positiva e outra negativa. A tristeza, segundo o mundo, é gerada por causa de pecado. Fazemos coisas erradas, ou alguém faz próximo a nós coisas erradas, tomamos escolhas atabalhoadas, erramos nos nossos propósitos e trazemos sofrimento sobre as nossas vidas e sobre as vidas dos outros. Sofremos por causa de nós mesmos, por causa da nossa ira, do nosso ressentimento, da nossa amargura, da nossa culpa, do nosso medo. E essa tristeza tem um fim terrível. Ela produz morte e não nos ajuda em nada, pelo contrário, nos faz afundar cada vez mais nas trevas e na dor. Mas existe uma santa tristeza. Esta é gerada pelo Espírito de Deus. Ela acontece quando pecamos e nos sentimos tão devastados que corremos para Deus. Nós não podemos esquecer de muitas das nossas tristezas, que elas estão associadas ao nosso pecado. Aliás, o salmista fala abertamente: suporto tristeza por causa do meu pecado, Salmo 38, 18. Porque o pecado rouba a alegria, gera culpa, fracasso, retira a autoridade moral e espiritual da nossa vida, como fez com Davi. Pecado gera tristeza. Mas quando ficamos tristes porque entendemos que ferimos o coração amoroso de Deus, isto gera em nós vida, traz arrependimento. E Deus precisa gerar em nós tristeza pelo pecado. Arrependimento é obra do Espírito Santo. E feliz é o homem que fica triste ao perceber como seus atos foram contrários a Deus e se volta para receber cura e ser restaurado. A tristeza, segundo Deus, pode ser muito dura, mas é restauradora, gera transformações e nos leva para mais perto do Senhor. E a Bíblia também diz: bem-aventurados que choram. E eu diria, bem-aventurados que choram assim, porque eles serão consolados. Vamos orar? Vamos. Pai, às vezes ficamos tristes e a nossa tristeza está associada ao pecado. E muitas vezes nós nem sempre temos a consciência de que ferimos o teu coração e não nos arrependemos.
E essa tristeza provoca ira, provoca dor, provoca tanta coisa, mas não muda o nosso ser, não faz a gente experimentar bênção. Ó Deus, ajuda-nos, ensina-nos a chorarmos nosso próprio pecado e termos a coragem de confessá-lo diante do teu trono de graça. Arrependidos, reconhecermos que estamos sofrendo, estamos causando sofrimento por causa do nosso pecado. E faça, Senhor, com que o teu Espírito trabalhe em nosso coração para que nos voltemos para ti. E então, ó Deus, certamente receberemos o perdão e receberemos, ó Deus, uma nova oportunidade de vivermos a vida em paz, alegres, reconstruindo o nosso dia a dia. Que seja assim, que nossa tristeza seja uma tristeza provocada pela ação do teu Espírito, e isso redunde em quebrantamento, vida e alegria. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Que a alegria do perdão inunde o nosso coração e sejamos, ó Deus, testemunhas da tua graça. Pedimos a tua bênção para tudo o que vamos fazer essa semana e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoadíssima.